Olá, obrigado mais uma vez por estarem acompanhando a minha website www.rogercorrea.com.br e o meu canal no YouTube, Roger Correa 1972. Estamos aqui hoje com um grande amigo, um grande parceiro, o Mr. João Gomes. Hoje a ideia é passar um pouco para vocês assim, nessa área de contabilidade, que é uma área extremamente complexa também nos Estados Unidos. Para isso eu trouxe o João, como eu falei, é uma pessoa que eu já trabalho há bastante tempo, é um grande amigo, uma pessoa que realmente eu tive o privilégio de conhecer alguns anos atrás. E o João chegou nos Estados Unidos há 22 anos atrás, se formou, obviamente, o mestrado, o bacharelado, como contador pela Florida Atlantic University. E quando eu conheci o João, ele ainda trabalhava para o que nós chamávamos na época, que eram as Big Five. Então ele trabalhava para a BDO, que é a quinta maior estrutura de contabilidade, como KPMG, enfim, Ernst Young. Então, desde aquela época eu pude acompanhar o trabalho do João. E alguns anos atrás ele pegou o CPA dele, que aqui nos Estados Unidos ele vai explorar um pouco mais isso, mas coloca todos os contadores numa categoria muito especial, que é o Certified Public Accountant. É um certificado que demorou, João? Mais de 2 anos para você pegar, Ou seja, depois de formado, ele ainda estudou para essa especialização e certificado para poder pegar esse CPA. Então é realmente alguém com profundo conhecimento na área tributária americana. E hoje a gente vai estar conversando um pouco, João, da necessidade que a nossa comunidade tem em entender um pouco mais, o número de brasileiros chegando às vezes com visto de estudante, ou com... Enfim, a gente vai tentar desmembrar essa conversa de uma forma que fique bem claro para vocês, mas eu acho que a gente podia começar, João, falando um pouco... vamos quebrar, então, esse início entre o não residente americano, ou seja, esse cliente estrangeiro, e o residente, quais são as implicações que nós teríamos na área tributária, e depois nessa área de estate planning, ou área de sucessão patrimonial, que eu acho que é onde o maior número de dúvidas chegam até mim. Claro. Primeiramente eu quero agradecer ao Roger pela oportunidade de estar no website dele. Como ele falou, nós somos parceiros aí há alguns anos, pessoa super indicada aos meus clientes, que eu confio plenamente. E estamos trabalhando juntos aí para ajudar a comunidade brasileira, em específico. O escritório que eu sou sócio, tenho 2 sócios americanos, mas o meu foco é de fato a comunidade brasileira. O Roger tem ajudado nessa área, eu ajudo na área tributária e contábil, e existem outros também brasileiros que têm ajudado a nossa comunidade a se fortalecer. Eu acho que o intuito tem sido esse. Então, obrigado, Roger, pela confiança, primeiro de tudo, porque tem tantos profissionais na área e você tem confiado aí seus clientes na minha mão. Bem, é muito importante a gente falar sobre a diferença do residente e do não residente. Primeiramente, o termo residente fiscal, ele se divide em 2 áreas, como o Roger falou, Tem a área do income tax, que seria o imposto sobre renda, eu diria que seria o imposto enquanto a gente está vivo, e o estate tax, que seria o imposto sobre herança ou sucessão, e dentro dessa legislação também entra doações em vida, tá? Então o termo de residente fiscal, que a gente chama de resident, ou US tax resident, seria para essa área de income tax, imposto sobre renda. Já a residência fiscal para o estate tax, que é o que a gente fala do imposto sobre herança ou sobre doação também, que é o gift, nós usamos o termo de domiciliado, ou domicile. E eu vou explicar brevemente, já que a gente não tem muito tempo e é uma área complexa, mas qual é a diferença de você se tornar residente fiscal ou domiciliado, como que você se torna um residente fiscal ou como você se torna um domiciliado. Então, na área de income tax é mais objetiva, é pela legislação. Já no estate tax e gift tax é uma área mais, a definição é subjetiva, Então são vários pontos. Então, para o income tax, a residência fiscal se enquadra simplesmente em 2 fatores. Ou o Green Card Test, que é você recebendo a permanência de residência nos Estados Unidos imigratória, o Green Card, todo mundo conhece, eu acho agora. Você já se torna residente fiscal a partir daquela data, tá? E o outro, que é o mais confuso, onde que todo mundo se confunde,
que chama Substantial Physical Presence Test, que é um teste baseado na sua presença física dentro do país, tá? Essa presença física ou esse teste é feito anualmente, no ano calendário, de janeiro a dezembro, mas de fato a legislação define um período de 3 anos. Então, se a gente quer descobrir 2016, né? Vamos pegar como exemplo, uma pessoa passou um X números de dias em 2016 nos Estados Unidos e quer saber se é residente fiscal ou não, muita gente sabe dos 183 dias, que dá mais ou menos 6 meses, e a pessoa ficou, vamos supor, 150 dias. Você não pode parar aí, porque o teste se enquadra 3 anos. Então, no caso de 2016, a gente enquadraria os 150 dias de 2016, pegaria 1/3 dos dias de 2015 e 1/6 dos dias de 2014. Somando esse resultado, se passar de 183 dias, também você se torna residente fiscal naquele ano, no caso 2016. Então, é bom a gente desmistificar essa situação, porque muita gente acha que é só o ano calendário. Se eu fiquei menos 183 dias ou 6 meses, eu estou tranquilo. E na verdade, de fato, não é assim. E João, isso é retroativo. Vamos dizer que durante o meu período, né, de estudo, eu percebi que para o ano de 2016 eu me tornei um residente fiscal. Isso é retroativo ao dia 1º de janeiro daquele ano? Como é que funciona isso? Como é que esse cálculo funciona? Boa pergunta. É muito importante isso, porque no planejamento pré-imigração tributário, então se uma pessoa planeja vir nos Estados Unidos, é muito importante entender exatamente essa definição. Porque se você passou o teste, né, que geralmente a gente quer passar teste, mas dependendo da pessoa, esse é um teste que a gente não quer passar. Mas se você passou o teste de 183 dias, no ano calendário, é retroativo não ao primeiro dia do ano, mas é retroativo ao primeiro dia da sua entrada no país. Certo. Então, às vezes, quando eu faço seminário ou apresentação, palestras no Brasil, eu explico, às vezes eu dou um exemplo onde uma mãe veio no Natal, ficou até meados de janeiro, voltou ao Brasil e retornou, vamos supor, em abril, e ficou o resto do ano aqui com o filho. Então, de abril a dezembro, com certeza passou de 6 meses. Nesse exemplo que eu estou dando, sim, seria janeiro, dia 1º. Caso ela chegue aqui em fevereiro e fique o ano todo, fevereiro seria a data de residência fiscal, tá? Para esse fim. Basicamente são esses 2 testes, não existe outro. Existem algumas exceções para você não contar os dias, como o visto F1, que é de estudante, razões médicas, às vezes a pessoa teve uma emergência, teve que ficar, Deus me livre, mas teve um acidente sério e ficou em coma, vamos supor, e passou 8 meses aqui nos Estados Unidos. Então, existem algumas exceções específicas, diplomatas e etc. Já o teste de domicílio, que é para o state tax, no caso de sucessão, ele é totalmente subjetivo. Então, a legislação não tem uma definição como foi essa aqui, 2 testes somente, dias contados e nada disso. O teste subjetivo é baseado em onde que estão os seus ativos, onde que está a sua família, onde que você mantém a maior parte do seu tempo, a sua residência primária, onde que está a sua carteira de habilitação, onde você vota. Então são vários fatores para indicar se você teve a intuição de ser domiciliado nesse país, aqui ou fora, entendeu? O Green Card, muitos advogados concordam, já é uma grande indicação que você também é domiciliado. De moradia. Exatamente, já é uma intenção. Mas não quer dizer legalmente que você é automaticamente como nos testes, né, de residência fiscal para income tax, né, já o imposto sobre renda. Não é já automático. Na prática, a gente considera também, se receber o Green Card, também já é considerado domiciliado. E aí onde, perdão, né, te interromper, mas aí onde entra toda aquela confusão que eu acho que, de novo, é algo para a gente explorar um pouco nessa conversa. Roger Correia, a partir do momento então que eu recebi o meu Green Card, definido que eu quero os Estados Unidos como o meu local de permanência residente, mas ao mesmo tempo eu sou aquele investidor, né? Óbvio que estou usando um exemplo hipotético, e eu tenho muito patrimônio acumulado no Brasil. Então existe essa dúvida, você está taxado, né, no meu patrimônio mundial. Vamos explorar um pouco isso, como é que funciona, o que é esse state tax no meu patrimônio mundial. Perfeito. Então vamos agora falar sobre o state tax, né? Sobre o imposto sobre doação ou sobre herança. Definindo o domicílio ou não, implica a isenção que a gente chama de lifetime exemption, que é uma isenção durante a sua vida,
que muda ano a ano, né? Então, atualmente, essa isenção para o domiciliado é de 5,49 milhões. Já o não domiciliado, ou uma pessoa estrangeira, é de apenas 60 mil. Então, isso também explica a causa de muita gente abrir estruturas offshore, e Ilhas Caimã, BVI, etc., para adquirir imóveis ou até mesmo fazer investimentos, né, na pessoa física com a AXA e outros bancos. E a razão é isso, é porque hoje em dia um imóvel, a maioria das pessoas estão comprando imóveis, né, de $500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Então a isenção de 60 mil basicamente é nula. Né? Já um americano ou um domiciliado, vamos usar o termo técnico, de 5,49 milhões, você tem muito mais aí, flexibilidade de planejamento. Então, o domiciliado já tem uma isenção maior, o não domiciliado uma isenção menor. Por isso que há essa oportunidade de planejamento. Falando um pouco sobre imóveis, no caso, existem várias estruturas para proteger do estate tax, né? E na pessoa física, uma das estruturas seria, se a pessoa não quer abrir uma estrutura, no caso, a forma mais simples seria na pessoa física mesmo. Você chegar, quero comprar uma casa de veraneio, vou comprar no meu nome, com o nome do Roger, o nome do João, e sem nenhuma outra proteção. Existem vantagens, né? Você tem menos custo, não tem que gastar com uma estrutura offshore, uma estrutura inshore aqui dentro dos Estados Unidos, contabilidade anual, imposto de renda, etc. Mas uma das desvantagens maiores seria essa isenção somente de 60 mil. Então, se o indivíduo, né, a pessoa física, vier a faltar, vai estar sujeito a um imposto que depende do valor do patrimônio dentro dos Estados Unidos, né? Então, ela pode chegar a 40% do valor do imóvel naquela data. E uma das formas de se proteger seria um seguro de vida equivalente ao valor desse imposto, no mínimo, né? Eu vou até citar um exemplo. Semana passada, 2 advogados americanos contataram o nosso escritório, porque uma família brasileira, a mãe comprou um imóvel em 94 por $180 mil, ele valorizou muito, ela veio a falecer em 2008, e fazendo o espólio da estrutura dela aqui, os 7 filhos resolveram dar o imóvel só para uma das filhas, né? Só que não teria como o advogado assinar under penalties of perjury, né? Ele está certificando que o imóvel está livre de qualquer imposto e etc. Então esse imóvel está preso até que o imposto seja pago, né? Que vai chegar a 40% do valor do imóvel. Então eles me contactaram para ver se tinha alguma outra forma de sair, e infelizmente foi um má planejamento. Na verdade, esse não foi nem na pessoa física, eles chegaram a abrir uma empresa, mas não fizeram toda a estrutura de ter uma empresa estrangeira como dona. Então, você está sujeito, então voltando à sua pergunta, Roger, quando você, domiciliado ou não, você está sujeito a um imposto, tanto em bens tangíveis, né, como imóveis e etc., como bens intangíveis, que seria ações, né? Então, se você abre uma corporation americana, você tem ações naquela empresa. Então, está sujeito ao imposto sobre sucessão, entendeu? Porque uma das dúvidas, né, que eu escuto muito dos clientes, infelizmente, às vezes é o que eu falo, é a misconcepção, né, ou a falta de conhecimento, onde pessoas falam, mas eu procurei um contador e o meu imóvel de 1 milhão, de 2 milhões foi colocado dentro de uma LLC no estado da Flórida. Então, o nosso entendimento é, a partir do momento que aquela LLC está formada, você tem um aspecto proteção em caso de lawsuit ou qualquer coisa relacionada àquela estrutura, mas em termos de state tax, se eu fizer a doação um dia antes do meu falecimento das ações ou das shares da minha LLC, teoricamente eu não tenho nada de imposto de sucessão de state tax a ser pago, mas se eu vir a falecer com aquela LLC no meu nome, o imposto, em realidade, ele acontece. Vai aplicar, exatamente, então, com certeza, com certeza. Então, por isso que é importante os brasileiros se informarem, entenderem um pouco os profissionais. O brasileiro vai muito por indicação, que é normal, mas faça um pouco de pesquisa, né? Hoje a gente tem um Google, que é o britânica mais usado, né? Então é importante você fazer um Google, entender um pouco como funcionam os profissionais de cada área, como na sua área, na minha área, em todas as áreas, para estar bem informado, porque infelizmente os Estados Unidos é bem não burocrático em certas áreas, uma delas é na área tributária, então a pessoa não obrigatoriamente precisa até ir para a faculdade
para poder fazer o imposto de renda. Eu acho que no Brasil também é similar, parecido. Então, quando lidar com estruturas maiores e situações complexas, muito desses profissionais não têm a experiência, né, devida para poder indicar a melhor solução para o cliente. E é o que eu acabo falando para os meus clientes, né? Assim, quando eu digo rico brasileiro, nunca no sentido pejorativo, mas essas famílias mais estruturadas às vezes acreditam que eu tenho 100 milhões de patrimônio, eu vou chegar nos Estados Unidos e vou sair correndo atrás de um green card. Dependendo realmente do que aquela família quer como estrutura total, o green card acaba sendo o último da lista de prioridades, né? Existe toda uma estrutura de planejamento a ser criado fora dos Estados Unidos, talvez para minimizar a incidência desses 40%. Você pega, tudo bem, é um exemplo grande, mas você pega uma família com 100 milhões de patrimônio, ele pegou o green card amanhã cedo, a residência dele é permanente aqui, a isenção dele continua sendo 5 milhões 490. Ele morre amanhã, ele tem 40% desses 95 milhões em impostos a serem pagos. Então, voltando ao que o João falou, dentro de uma estrutura de planejamento financeiro, as nossas conversas englobam tudo isso. Antes de chegar numa solução, qual é o problema primeiro? Eu tenho X de patrimônio, estou indo embora de forma definitiva para os Estados Unidos. Tá bom. Qual é o planejamento imigratório que foi criado nisso? Além do planejamento pré-imigração ou pré-chegada nos Estados Unidos, na área tributária, o que mais eu tenho que fazer? Como que eu tenho que me precaver, não só do income tax, como o João falou, mas e se eu faleço amanhã? Qual a implicação que isso tem no meu patrimônio total? Então, acho que a mensagem, né, que eu e o João estamos passando para todos vocês que estão nos ouvindo não pensem que a solução ela é única. Você tem que pegar o teu caso em particular, procurar profissionais como o João, como o Roger, como outros profissionais extremamente qualificados lá fora e realmente olhar com carinho se a ideia cheguei aqui amanhã, quais são as implicações boas, obviamente, eu amo os Estados Unidos, o João está aqui há 21 anos, eu estou aqui há 19, então é um país realmente com muitas oportunidades, mas às vezes as oportunidades vêm também com um preço muito alto se nós realmente não sabemos o que estamos fazendo ou como realmente firmarmos, né, todas essas pontas que são complexas. Exato. Né? Exato. E voltando aí para o State Tax que você mencionou, Roger, é possível que um estrangeiro que esteja imigrando seja residente fiscal para o imposto sobre renda e não seja considerado domiciliado. Então isso é importante saber, porque a pessoa que estiver pensando passar uma temporada ou algo assim pode fazer um planejamento baseado nisso, ou também que queira vir permanentemente, tem como ajustar de uma forma onde que ele pode ter um período de teste, vamos supor, né? Muita gente pega só o visto estudante, etc., para provar se realmente quer viver lá ou não, sem que esteja exposto a todo o seu patrimônio mundial, porque realmente é isso, o teste de residência fiscal, você está exposto, né, a toda a sua renda mundial, e o domiciliado, né, no caso, está exposto a todo o seu patrimônio mundial. Então, é possível separar os dois, né? É possível ser residente fiscal e não ser domiciliado. Então, dessa forma, você consegue separar e o seu patrimônio do Brasil está isento desse caso você venha faltar e você estaria só sujeito ao seu patrimônio aqui dentro. E também vem aí planejamento de trusts e outros tipos de proteção para o seu patrimônio, né? E não sei se a gente deveria, de repente, falar um pouco sobre o income tax agora para o residente. Seria ótimo, né? sim. Então, passando agora para a parte sobre imposto sobre renda, né? Então, agora que a gente explicou o imposto sobre herança ou de doação também, é importante entender que o domiciliado está sujeito também ao imposto sobre doação. Você está isento somente a 14 mil para cada pessoa que receber a sua doação, incluindo filhos, tá? Para não usar os seus 5,4 milhões. Então, é importante fazer o planejamento antes de vir, para saber quais doações devem ser feitas antes da vinda, antes do domicílio. Mas o imposto sobre renda é importante para o brasileiro, porque muitos dos brasileiros que estão vindo, eles estão vindo com vistos, às vezes, que tem a ligação com os negócios do Brasil. Nem todos conseguem vir com visto de estudante para ficar testando 1, 2, 3 anos, né, com uma renda do Brasil que não vai estar sujeita a imposto. Então, é importante lembrar que o Brasil tem um acordo de bitributação com os Estados Unidos, mas não tem um tratado fiscal, né, que seria mais abrangente. Então, muito dos outros países, como a Alemanha, Canadá,
vários países têm um tratado fiscal que é bem abrangente. Já o Brasil não, a única coisa que a gente tem é esse acordo fiscal. E o que isso quer dizer é que esse acordo permite que a pessoa física que se torna residente fiscal americana possa acreditar imposto pago no Brasil, mas somente o imposto federal. Então, o que a gente tem visto muito é uma desvantagem para o imigrante, seria uma pessoa que é dona de empresa no Brasil e que faz distribuição de lucros, porque lá essa distribuição é isenta de imposto para a pessoa física, então a pessoa chega aqui e acha que seria a mesma legislação. E são duas jurisdições totalmente diferentes. Então a pessoa, o imigrante que vem num visto L1, por exemplo, ou que venha num E2, ou qualquer outro tipo de visto, de qualquer forma, quando chega nos Estados Unidos e passa esse teste de 183 dias, se torna residente fiscal, e depende dessa distribuição do Brasil, se não faz um planejamento, vai estar sujeito ao imposto sobre essa distribuição. E é aí que as pessoas são pegas de surpresa se não planejarem antes. Entendi. E, João, uma dúvida também que existe, né, dessa estrutura de seguros, dentro de uma estrutura de planejamento, principalmente nessa parte de herança, qual que é a tua posição, assim, como que estruturas de seguro de vida, às vezes extremamente complexas, né, podem ajudar uma pessoa em transição para os Estados Unidos a minimizar, né, o impacto dos impostos, tributário? O que a gente fala, Roger, é que num portofólio de qualquer cliente sofisticado sempre existe seguro de vida, né? Se não tem, é porque não tem um portofólio correto. Até existe um tabu, né, no Brasil, o brasileiro em geral, de novo, nunca no sentido pejorativo, mas culturalmente o americano pensa dessa forma, né? Eu tenho que gastar 5 milhões em impostos amanhã, talvez eu gaste 1 e faça uma alavancagem dos 5 utilizando uma estrutura de seguros, mas culturalmente o brasileiro não pensa muito dessa forma. Correto. Então, eu acho que eu tenho visto, apesar de estar tantos anos aqui, eu vi muito novo, mas baseado nos clientes eu tenho visto que realmente parece que a nossa cultura é mais a curto prazo. Eu acho que às vezes tem a ver com a economia, a nossa história, né? A gente vê que eu sou da década de 70, então vim para cá no início dos anos 90, mas tanta coisa aconteceu, né? A gente teve regime militar, depois inflação astronômica, então não tinha como se planejar a longo prazo. Já uma economia como os Estados Unidos, onde você tem o dólar, a mesma moeda há tantos anos, né? E existe essa cultura de planejamento a longo prazo. Já eu tenho visto isso, né, na prática, que realmente o brasileiro é mais a curto prazo. Um ano, o que está amanhã, o que está ao meu alcance. Mas é muito importante, na vinda, transformar ou tentar modificar um pouco esse pensamento e tentar pensar mais a longo prazo, né? E estudar todas as possibilidades, todas as vantagens que a legislação americana tem pra gente, oferece pra gente. E uma delas é o seguro de vida, porque o seguro de vida quando a pessoa recebe esses fundos, não é um fundo tributável, né, para os beneficiários. Né? Então, é uma grande vantagem do seguro de vida aqui nos Estados Unidos. E existem várias outras situações, né, que você, com o cliente, sempre explica muito bem, de vantagens, onde que num portfólio é muito vantajoso ter essa estrutura. Até complementando, né, o que você falou, assim, é o que nós encontramos também nessa área de planejamento, né? A cultura, infelizmente, do brasileiro, inflação galopante, chegou a 80% ao mês a inflação no Brasil. Então, aqui nos Estados Unidos, nós criamos estruturas como o Dynasty Trust, por exemplo, né? Essas trusts de dinastia, onde na Flórida, que é um dos 10 melhores estados, a gente consegue criar uma estrutura para 360 anos. Então, você pega South Dakota, que é hoje o melhor estado americano por uma estrutura como essa, você monta uma estrutura perpétua. Então, quando você traz conceitos americanos, né, para a nossa cultura, dizendo, vamos pegar esse imóvel com 50 apartamentos e perpetuar aquele patrimônio para filhos, netos, bisnetos, tataranetos, às vezes o brasileiro tem dificuldade de entender. Mas como assim? Eu vou doar o meu patrimônio e por 360 anos ninguém consegue vender aquele imóvel? É mais ou menos assim. Né? Então, é uma quebra de tabu, acho que é uma quebra de barreira, mas... de novo, tem muita coisa que funciona aqui e eu acho que o nosso trabalho é educar a nossa comunidade e trazer um pouco desses conceitos brilhantes, né, americanos
para a nossa cultura. Exatamente. Eu acho que o planejamento é essencial, né? A pessoa que planeja, às vezes você pode não estar 100% certo de tudo, mas quanto mais planejamento você fizer, menos seria a oportunidade de você errar, né, em alguma área. Então, acho que para finalizar, a mensagem que fica é essa, tá, gente? Não tem uma fórmula que se aplique para todo mundo. A mensagem que o João e o Roger têm para vocês hoje é essa: planejem, tá? Se a ideia é uma mudança permanente para os Estados Unidos, sentem com profissionais e realmente estudem o caso de vocês para amanhã, né, como infelizmente eu e o João temos inúmeros casos onde, quando famílias nos procuram, famílias abonadas com patrimônios grandes, que já estão com visto de estudante, ou com visto, perdão, de turista nos Estados Unidos, prorrogando por mais de um ano aqui, né? Como uma família que eu estou tentando ajudar em Broward, uma família com provavelmente 50, 60 milhões de dólares em patrimônio, que chegaram aqui, se instalaram, levaram filhos para a escola, depois começaram a pensar no que deveria ser feito. Então, a gente sugere que vocês façam isso ao contrário. Planejem e depois cheguem nos Estados Unidos. Mais alguma coisa, João? Eu acho que é isso. Eu acho que lembrar de serem bem cautelosos a quem usar. Procurem informação, procurem planejar, procurem estudar. Mesmo com esse vídeo, já não pegar nossas informações e achar que é tudo correto. Verifiquem. Então, independente de quem seja qual for o nome, verifiquem, fazem a sua própria pesquisa e não deixem de planejar, não deixem de estudar antes da vinda aos Estados Unidos, porque pode custar muito caro sem um planejamento. Exatamente. Muito obrigado, continuem assistindo o meu canal, deem uma olhada na minha website www.rogercorrea.com.br. Obrigado.